Atos 18, a partir do versículo 12, eu separei como tema para a gente pensar: sempre verão os erros. O olhar do mundo sempre está à procura das nossas falhas, dos nossos erros, do nosso vacilo, como se a vida fosse um jogo e tudo aquilo que a gente faz de errado tira ponto da gente. Eu lembro da minha época, era o Street Fight, né? Aí tu vê ali, quando começa a jogar, o sangue tá cheio, aí tu ganha um soco, diminui lá, mas nada que você faça durante o jogo, você consegue reaver o sangue que você perdeu, não é isso? Então só perde. A vida é assim, sempre disposta a diminuir a gente. Ah, mas você não sabe ler, mas você não vai para a igreja, mas você não faz isso. Nunca a vida vai falar assim: não, se você não conseguiu isso, está aqui, ó. Ah, não, tu não tem dinheiro para pagar, não, então eu pago para você entrar. Ah, tu não tem dinheiro para comprar, não, eu compro para você. Pouquíssimas vezes a vida vai fazer isso com a gente. Por quê? Porque o mundo, ele tenta nos enquadrar num erro. Ah, é pobre por quê? Porque não quer trabalhar. É pobre por quê? Porque não estudou. Se estudasse era o quê? Médico, engenheiro. Então, eles sempre vão tentar imputar um erro para que a gente esteja no lugar que nós estamos. A mesma coisa aconteceu com Paulo nesse versículo. Eles não tinham nada para falar contra Paulo, mas ainda assim eles entraram com um processo na justiça, levaram Paulo até o tribunal diante do juiz para falar que Paulo estava fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus, louvando a Deus, cultuando a Deus. Que mal há nisso? Que mal estava acontecendo na vida dele se alguém estava pregando? Algumas pessoas acham que estão certas, nem elas sabem que estão erradas, mas independente de qualquer coisa, ela quer falar o quê? Que você está errado. Ah, mas se é da igreja tal, tua igreja está errada porque faz isso. Se é da igreja tal, tua igreja está errada porque... Não, mas na minha igreja bate palma, na minha igreja não bate palma, na minha igreja fala em línguas, na minha igreja fala até mudo, na minha igreja o cego ouve, o mudo anda. E aí o que tem a ver, né? Se o cego ouve e o mudo anda, não tem nada a ver, mas sempre vão apontar um erro. Ah, não, sua igreja, por exemplo, a nossa é batista, está errada porque não guarda o sábado. Ah, mas está errada porque não tem Espírito Santo na igreja. Isso eu estou falando só da minha, né? Se eu fosse falar dos outros, mas na tua igreja, tá. Seguimos. Os outros não recebem, não reconhecem a diferença entre apontar o dedo, o erro do outro, cobrar e julgar. As pessoas geralmente vão falar de você e vão querer te condenar na mesma hora por aquilo que ela falou, sem ao menos deixar você se defender. Porque às vezes, quando a gente é classificado, por exemplo, sem estudo, ninguém quer saber por que a gente não estudou. Hoje mesmo a gente estava vendo ali uma menina que não foi para a escola, por quê? Porque ela não tinha material para ir. Então como é que amanhã eu vou cobrar dela que estudou se o governo hoje não deu o uniforme, o material para ela ir para a escola? Ah, mas aí até foi o que eu falei, mas tem que ir assim mesmo. Aí você imagina ela na escola, todo mundo com material e ela é a única que está sem. Muitos estão errando, crendo estarem certos, só porque aprenderam a ser errados. Se você perguntar para algumas pessoas por que elas fazem algumas coisas, elas não vão saber responder por que elas fazem. Mas se você faz alguma coisa diferente, o que ela vai falar? Está errado. Por exemplo, na igreja batista, vamos continuar só na igreja batista, né? Anda de bermuda. Está errado andar de bermuda. Mas por que está errado andar de bermuda? E assim uma série de outras coisas que as pessoas apontam. Não, mas crente não faz isso. Lembro da minha cunhada, uma vez, ela, final do jogo do Flamengo, e ela passou, né, arrumada para ver o jogo. Eu falei, também vou ver, mas só que eu vou ver ali. Mas você é crente e Flamengo? Aí eu falei para ela, uma vez Flamengo até morrer. Mas não tem, a Bíblia está escrito que você não pode torcer para o Flamengo, você pode estar escrito que você não pode torcer para o Vasco, Fluminense, mas para o Flamengo não tem isso não. Mas vamos lá, seguindo.
diante desse mundo errado, de nós errôneos, né, fica uma questão. A coisa mais difícil é o arrependimento. Até muitas vezes quem está errado, mesmo estando errado, leva isso de nariz em pé até o final da vida. E você tem alguns estudos que vai mostrar que o capelão num hospital desse terminal, desses de pacientes terminais, vai perguntar para o pessoal que está quase morrendo, né, o que ela se arrepende. Aí ela se arrepende de não ter perdoado o filho, se arrepende de não ter perdoado a mãe, se arrepende de não ter se arrependido em alguns momentos, em algumas coisas que ela fez que podia pedir desculpa. Quando a gente desafia as pessoas ao arrependimento, que é o caso de Paulo, vocês têm que deixar a religiosidade, vocês têm que vir para Deus, vocês têm que conhecer as Escrituras, porque é elas que falam da vida, é Jesus que é a vida. As pessoas se sentem ofendidas porque elas não têm coragem de se arrepender, não querem se arrepender, e como eu falei, é uma coisa muito difícil. Quando acontece o arrependimento genuíno, a gente percebe a mudança na vida das pessoas de uma forma completa, sabe? Por mais que aquela pessoa tenha sido errada, errônea, por mais que aquela pessoa tenha sido, sei lá, um bêbado, um vagabundo, algo assim, se ela se arrependeu, se ela não faz mais aquilo, a sociedade reconhece isso e ainda valoriza por ela ter se arrependido. Agora, se a pessoa hoje, não, segunda-feira eu paro de beber, não, semana que vem eu paro de beber, aí chega a semana que vem, chega a segunda-feira, não se arrepende, a própria pessoa cai em descrédito, que é o contrário, né? Sem arrependimento, nós continuaremos errados, errando, e nunca teremos crédito diante dessa sociedade. Por último, o arrependimento é fruto de uma decisão. Você pode ter feito qualquer coisa, se arrepender, você vai começar a reverter o quadro. Se arrepender depois de um crime não exume a pessoa da pena, mas liberta ela da culpa. A pessoa não vai deixar, eu estou arrependido do que eu fiz, agora eu vou para a igreja, ela vai pagar. Só que na mente dela, ela já está liberta, diante da sociedade, ela já está liberta por conta da culpa que ela já não carrega mais. Quando nos arrependemos, decidimos não voltar a errar. E isso é que traz para a gente o valor diante da sociedade. Quando vemos o arrependimento, entendemos que há uma mudança e não apenas uma questão de ficar bem na fita, como o pessoal diz. Não, agora eu sou crente. Por que você é crente? Não, porque não estava dando mais para ser assim. Quando as pessoas chegam diante do tribunal e espancam a outra, elas estão mostrando simplesmente que o arrependimento daquele homem ofendia a vida deles. Porque se vocês foram um pouco mais a fundo nesse texto, quem tinha que apanhar, quem tinha que ser espancado era Paulo, né? Só que Paulo era o diferente. O novo convertido não. O novo convertido foi o que foi alvo da depredação ali, né? Do sacode, como a gente diz, né? Errar é humano, se arrepender é honroso e recomeçar é vencer na vida. Não podemos aceitar sempre, e pior que errar, quer dizer, a gente não pode acertar sempre, mas pior que errar é não reconhecer o erro, não se reconhecer como errado e não aprender com os erros. Porque é a partir do momento que eu reconheço onde errei, como eu errei, é que eu descubro como não errar e como permanecer e como estar firme. Que a gente
aprenda com esse texto. O mundo sempre vai nos levar a julgamento, a juízo, e vai estar procurando alguma coisinha para nos enquadrar, mas a gente pode muito bem estar reconhecendo que erramos, porque a gente sempre vai errar, mas mostrando para o mundo que hoje nós vencemos e que eles também podem vencer, porque a maior estímulo que o outro tem em apontar o teu erro é porque eles estão errados, e que vocês não entrem na pilha, como a gente diz, né?